esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos ter ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nós celebramos Santa Clara de Assis. E quando olhamos para esta santa, nós encontramos uma nobreza de coração. Ela era nobre, porque é de família nobre. Mas o seu coração era mais nobre ainda, porque ela era dotada de grandes virtudes. Deus fez o coração de Clara para o mundo, para os pobres, para o amor total à igreja, para o amor a Cristo. E assim ela pôde cumprir. E assim ela vivenciou toda a sua vida. Com 18 anos, deixou sua família, deixou os status, a nobreza, a riqueza, continuou com sua beleza, agora ofertada no serviço a Deus e aos irmãos. Clara era muito bonita, era uma jovem, muito linda, mas isso não despertou vaidades nela. Ao contrário, ela externa para amar o próximo, para amar a Deus, não ligou, não se envaideceu por conta disso. Ao contrário, ela se dedicava mesmo à sua missão, à sua vocação. E ela conheceu então um outro grande santo na vida da igreja, chamado São Francisco de Assis. E conheceu não somente o homem, a pessoa Francisco, mas conheceu também tudo aquilo que ele havia construído até então. A espiritualidade franciscana, o amor ao pobre, o desprendimento total, das riquezas. E então ela fundou a ala feminina, franciscana, a família, franciscana. E ela se tornou a baluarte, desse ramo feminino, do franciscano, da congregação, digamos assim, da ordem franciscana. Então, Clara de Assis, ela se tornou referência, ajudou na orientação para a organização da família franciscana, e ela foi dotada de muitas virtudes, valores. Um amor imprescindível à Santa Eucaristia. Ela amava verdadeiramente Jesus na Eucaristia. Era uma mulher totalmente eucarística, comunhão diária, de profundo amor. O amor não da boca para fora, mas o amor que integrava toda a sua vida, pois ela frequentava a Eucaristia, comungava, adorava, mas também a sua vida era uma vida de Eucaristia, uma vida de partilha aos pobres, às pessoas que mais precisavam. Então a gente encontra um celeiro de elementos para a nossa vida de fé. Quantas coisas a gente pode extrair desta nobre santa para a nossa vida de fé, para a nossa caminhada.
Está aí um livro aberto, a vida, né, de Clara de Assis, que não é à toa que ela ornamenta os nossos altares com a sua beleza, não somente exterior, mas sua beleza principalmente de vida e santidade. A beleza a gente tem que procurar, principalmente a do coração, a do coração. Essa sim é que não vai nos levar para o céu. Os exteriores da vida são coisas supérfluas, mas o interior nosso é o que deve sempre valer, né, quando a gente busca a vida de santidade. Então a gente olha para Clara de Assis, vê também São Francisco, irmão Sol e irmã Lua. Podemos então assim comparar Francisco com a beleza franciscana, com a beleza, né, do chamado que Deus fez para ele, do desprendimento, do amor ao pobre, da entrega total a Cristo, do amor incomensurável à igreja. Clara do mesmo jeito, ou até mais aprofundada, tudo isso na vida dela. E eles também nos ensinam que o amor à pobreza, o amor ao pobre, não quer dizer também que a gente deve empobrecer a liturgia. Às vezes a gente tenta juntar as duas coisas, o que não pode. A liturgia tem que ser simples, a liturgia tem que ser, né, eficiente também, organizada, mas também a gente deve dar o nosso tudo a Cristo, nosso tudo a Jesus, nosso melhor a Cristo. Se a gente pode, né, se a igreja, se a paróquia, se a comunidade pode ter uma igreja mais bonita, um altar, né, muito melhor edificado, paramentos, objetos que possam então exprimir a riqueza, né, que é a espiritualidade, a riqueza que é Deus na nossa vida, devemos também fazer ofertar, né? Às vezes a gente fica com mesquinharia nesses aspectos também. Um cálice tem que ser, né, simples, porque não, tudo de melhor nós devemos oferecer para Deus, para Cristo, tudo de riqueza para Ele, porque Ele é a nossa riqueza. Obviamente, sem esquecer o pobre, porque não adianta a paróquia, né, ter cálices de ouro, que não é o nosso caso, obviamente, ter, né, grandes templos suntuosos, se existe uma pobreza imensa ao seu redor. Obviamente a gente deve dosar nesse quesito, mas também a gente não pode agir com mesquinharia as coisas de Deus em nome, né, de uma falsa pobreza, né, digamos assim. E a gente deve mesmo, né, dar o nosso tudo para Deus, o nosso tudo também para os nossos irmãos e irmãs, para as pessoas que precisam. Sempre ser generoso em todos os aspectos, seja na caridade, seja na liturgia, seja na igreja, seja na nossa vida pessoal humana, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja das nossas atitudes, seja nas nossas ações, sempre sermos generosos. Sempre, a generosidade deve ser sempre uma virtude nossa. Francisco e Clara sempre foram generosos em tudo, na entrega, no amor aos pobres, na sua missão, no seu amor à igreja. Eles sempre foram muito generosos nesses aspectos todos, para poder então manifestar a riqueza e as bênçãos de Deus na vida deles, na vida, né, de toda a humanidade. A liturgia de hoje, meus irmãos, nos traz alguns aspectos importantes para a nossa vida. O livro de Deuteronômio, no capítulo 34, mostra então as últimas palavras, digamos assim, de Moisés, os últimos momentos, né, dele antes de entrar na terra prometida. Infelizmente ele não pôde entrar, ou felizmente, né, depende do ponto de vista. Infelizmente porque aos olhos humanos não seria muito justo ele caminhar tudo isso e não entrar, mas felizmente porque ele cumpriu a sua missão. Aí entra nos olhos de Deus, aos olhos divinos, ele cumpriu a sua missão, e é isso o que realmente importa, né, diante do Senhor, diante de Deus. Então ele viu tudo aquilo e glorificou ao Senhor, glorificou a Deus. Às vezes a gente precisa mesmo, como uma TV diante de nós, ver os prodígios que Deus fez na nossa vida, porque nós temos uma memória muito curta, muito curta. E Clara é padroeira da televisão, por quê? Porque, segundo a história, né, segundo os testemunhos, nos últimos momentos da vida dela, enquanto ela estava enferma, doente, na cama,
ela sempre foi uma pessoa de Eucaristia, mulher eucarística em todos os sentidos. Ela conseguiu então ver, né, a celebração da missa na sua parede. E para comprovar isso, ela falou tintim por tintim o sermão do sacerdote. Nós estamos falando aqui do século XIII, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada disso. Para dizer, olha, alguém ligou, alguém tirou foto e mandou para ela, alguém anotou. Não, ela falou coisa por coisa do que aconteceu, né, na missa e no sermão do sacerdote, naquela Eucaristia. E ela viu tudo, segundo narrativa, segundo testemunho, numa parede, como se fosse numa TV. Por isso que ela foi proclamada pela igreja padroeira da televisão, né, esse meio de comunicação importante, essencial, nesse âmbito, né, da comunicação. E a gente também às vezes precisa olhar, né, as graças que Deus fez na nossa vida, porque nós esquecemos muito fácil, né, das bênçãos que Deus realizou, que Deus concedeu a todos nós. Então, quando a gente se deparar com as murmurações, reclamações, com o esquecimento, com os momentos de Alzheimer, né, na nossa vida, a gente precisa, como numa TV, ver as bênçãos que Deus realizou, para ter sempre o nosso coração grato, nosso coração também disponível para acolher as bênçãos do Senhor. Então, que Santa Clara interceda por todos nós, que a vida dela possa falar muito a nossa, que a gente possa ser generoso em todos os aspectos, que o nosso coração possa ser simples para acolher as bênçãos de Deus e também para então nos despojarmos às pessoas que tanto precisam, e os nossos irmãos e irmãs mais pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no